Está entrando no ar Programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV Web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso Programa Saúde Total. Sempre falaremos sobre os 7 níveis de saúde: saúde física, espiritual, mental, familiar, emocional, relacional e econômica. E também, esse é o último programa do ano, nós vamos entrevistar 3 personagens aí que fizeram parte do nosso programa, né? A Camila Campese, quiroprata, o Wellington, psicólogo, e também Renan Turini, tá? Na área de educação física. E hoje estamos começando aí com Camila Campese. Camila, estamos aí chegando no final do ano, festas, Natal, Ano Novo, muita comida, muita bebida. E o programa passado a gente entrevistou o padre mandou a gente segurar um pouco aí na parte de bebida e tudo mais. E aí fica aquela mensagem: o que você diria para a gente no nosso programa Saúde Total? Quais os cuidados que você deve ter aí relacionado na sua área de fisioterapia, para não começar o ano já com alguma sacanagem, algum contratempo aí. Tá. O que você fala pra gente? Ricardo, a gente sempre está orientando, assim, a gente sabe que no final do ano o pessoal tem certos exageros, como você comentou, na parte da bebida, das festas, confraternizações estão aí bombando, né? Eu acredito que tudo em equilíbrio vai bem. Então, nem tanto e nem tão pouco, porque a gente está saindo de uma pandemia e o pessoal está com sede de confraternização, com sede de reunir a família. Certo. Então, eu acho que isso sim é até saudável, mas eu acredito que tudo em equilíbrio. Certo. No caso na parte da fisioterapia, sempre pedir para o pessoal tomar aqueles cuidados. Bom, vai fazer a festa, vai dar uma dançada, mas não exagera muito, não dá aqueles passos tipo John Travolta, né? Aquelas coisas, aquelas piruetas e tal, que de repente dá aquela travada na coluna e um abraço, né? Aí dançou. E a gente quer que todo mundo participe e fique feliz e sem dores, principalmente a maior parte do tempo. Mas, de repente, falar, não vai dançar? Não, dance. Veja se você está com o físico bom para isso. Né? Ou tomar então cuidado, a né? mulher... Fazer um alongamento antes. Aí, mulherada, às vezes, tentar evitar usar um salto alto tão alto, né? Isso é importante. Hoje em dia está mais na moda os saltos blocos, que são mais confortáveis. Então, certo. isso sempre acaba ajudando um pouco, principalmente na dor do pé depois. Nossa, isso... Dizem que a mulher sofre, né, com salto, né? Sofre. Você é mulher, você deve saber, né? Eu dei uma Gosta abandonada. muito de salto ou não? Eu gostava mais. Gostava mais? Gostava mais. Ainda gosto, mas devido ao desconforto... Certo. A gente hoje parte por uma coisa mais confortável. Camila, fala pra gente, quais foram os casos mais frequentes que você teve nesse ano na sua clínica? Assim, o que apareceu mais? Foi mais idoso? Foi mais jovens? Foi mais atletas? Foi um meio termo? Explica pra gente quais são os casos mais frequentes. O que você pode resumir pra gente? Tá, esse ano eu atendi bastante adultos jovens que estão fazendo home office, principalmente dores lombares, por causa das cadeiras, trabalhando às vezes no escritório que teve que ser adaptado em casa, para estar fazendo toda a demanda dessas grandes empresas. Então, muita gente voltou da cidade de São Paulo para morar aqui no interior e, de repente, adaptou uma mesa da cozinha para fazer de escritório. Então, isso foi uma tendência de negócio ou uma tendência de pós-pandemia? Uma mescla dos dois, né? Acredito que uma mescla dos dois. Porque o pessoal começou a ver que o home office em algumas áreas ela funciona muito bem. Então, o funcionário não necessariamente tem que estar presencialmente ali na empresa.
Só que isso acarretou nas dores localizadas, principalmente de lombalgia, que a gente chama, que é a dor na lombar, que é a parte das costas baixas, né? Fica muito sentado. Fica muito tempo sentado, exatamente. Porque você está em casa, está sentado, não tem muita pressão, você fica lá no computador, vai lá. Quando você vai ver, você ficou quase o dia inteiro lá. Muitas pessoas não levantam para dar uma esticada no corpo, esquecem de ir até o banheiro. Então, dá a dica para o nosso telespectador quais as precauções que ele tem que ter no caso de começar a trabalhar em home office. Então, se você é uma pessoa que trabalha no home office, eu dou a dica de, se der, levantar da cadeira de onde você está, de pelo menos a cada meia hora, 40 minutos, dá uma espreguiçada, vai até o bebedouro, vai até a cozinha, pega uma água, se hidrate, né? Tomar água ou algum chá gelado nessa época do calor é bastante revigorante e faz bem para a mente, porque o cansaço mental nosso começa a acontecer depois de 30 minutos de uma concentração. Isso quem vai explicar para a gente até melhor pode ser o nosso colega Wellington. Legal. Né? Então é legal dessa espairecida para depois você retornar ao trabalho, tanto mentalmente e fisicamente, com mais disposição. Então, essa é a minha dica. Levanta da cadeira de onde você está, espreguiça um pouco, né? Dá uma volta aí por aí e depois continua fazendo os seus afazeres. Legal. Mais alguma outra coisa que você verificou nesse ano que passou? Dor de cabeça. Muita cefaleia, sim. Nossa. Muita tensão. O pessoal psicologicamente está bastante afetado e isso acarreta numa dor psicossomática de cefaleia, né? Que são as tensões musculares aqui na parte da musculatura do pescoço. E aí, quando você trata, você faz aquele movimentinho leve que você fez que instalou até a minha alma. Meu Deus do céu, é aquilo? Antes disso, a gente faz uma avaliação, obviamente, para saber o que a gente vai tratar. Mas a gente faz toda a parte neuromuscular e depois a parte, então, articular, que são, então, os movimentinhos aí de ajuste. Nossa, gente do céu, vocês não queiram saber. Eu fui fazer lá o negócio com ela, ela chegou assim, pegou minha cabeça assim, falou, não, deixa na minha mão. Quando ela fez, eu fiz um... Mas instalou tudo, cara. Nossa, que doideira. Já tá bem fora a coisa lá, né? Não, o barulho não quer dizer que está fora, popularmente dizendo, né? Mas é o ajuste. O ajuste articular, às vezes, faz o barulho do estalo, né? Que o pessoal chama de estalo. Pessoal, não se engane. Ela é assim... pequenininha, assim, comparada comigo, assim, ela é mionzinha, ela me deu umas entortadas lá. Gente do céu, eu falei assim, nossa, vocês treinam na faculdade? Mas foi bom. Não, foi bom, foi ótimo, mas assim, não se engane, viu? De frágil não tem nada, viu? É só aparência, viu, gente? Mas, Camila, mais alguma outra coisa interessante? Eu acho que os dois casos foram os mais recorrentes esse ano, sim, entre outros, mas os mais recorrentes. Então tá certo. Eu agradeço novamente a sua visita aqui. Obrigado pela parceria. Ano que vem temos mais assuntos aí que nós vamos abordar. O convite já está feito. Ano que vem vamos marcar aí. Traga novos assuntos, veja o que está em voga aí para trazer, que esteja na crista da onda, assuntos interessantes para que a gente possa munir nosso público aí de informações sobre saúde total e voltada na área de fisioterapia e de quiropraxia. Sua mensagem final aí, seus agradecimentos, desejo um bom final de ano aí para os nossos telespectadores e um feliz ano novo aí. A palavra é sua. Obrigada, Ricardo, por essa oportunidade, então, da gente estar falando sobre a saúde de uma forma global, né, no seu programa, que eu acho que isso é muito importante. E o meu desejo de boas festas a todos, então. Ano que vem estaremos aqui trazendo mais novidades. Ok, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E agora vamos chamar mais um de nossos patrocinadores. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes.
A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Quais os 8 benefícios que comer ovos todos os dias podem trazer para a sua saúde? 8º benefício, eles ajudam seus olhos. Como eu falei, os ovos têm alguns antioxidantes, especialmente luteína e zeaxantina. Uma das consequências do envelhecimento é a piora da visão. Então, eles ajudam a neutralizar alguns dos processos degenerativos, como cataratas e degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 55 anos. E a gema do ovo contém luteína e zeaxantina. Então, não adianta comer apenas a clara. Você vai perder esse benefício. Além disso, os ovos são ricos em vitamina A e a deficiência de vitamina A também pode causar cegueira. 7º benefício, os ovos podem melhorar seu cérebro. Os ovos são ricos em colina, que é um nutriente importante para seus neurônios e que a maioria das pessoas não consome o suficiente. Um ovo inteiro é uma excelente fonte de colina. Contém mais de 100 mg desses nutrientes, estando entre as fontes com maior quantidade de colina que existe. A colina é usada para construir membranas celulares e nosso cérebro e sistema nervoso precisam dela para memória, para humor, controle muscular e outras funções. Além disso, o ovo é rico em B12, que também ajuda nos seus nervos. 6º benefício, melhora a sua imunidade.
Os ovos são ricos em vários micronutrientes vitais e suporte imunológico, como selênio, além da vitamina B12 e vitamina D. Só para você ter uma ideia, a gema do ovo é um dos poucos alimentos que contém naturalmente vitamina D. 2 ovos fornecem mais de 80% da ingestão diária recomendada de vitamina D. Quinto benefício, pode ajudar a perder peso. Os ovos satisfazem. Como eu falei, os ovos são repletos em proteínas de alta qualidade e como eu venho reforçando nos vídeos anteriores, as proteínas aumentam seu metabolismo e trazem saciedade. Se você comer os ovos já no café da manhã, você se sentirá satisfeito por mais tempo, o que vai ajudar você a evitar a beliscar antes do almoço. O consumo de ovos também pode ajudar a reduzir as variações dos níveis de glicose, o que pode ter grandes benefícios para quem é pré-diabético ou diabético. Quarto benefício, ovos podem diminuir seus triglicerídeos. Comer ovos, especialmente aqueles que são enriquecidos com ômega 3, podem abaixar seus triglicerídeos. E os triglicerídeos são um tipo de gordura que pode aumentar seu risco de placas de gordura. Então, quanto mais baixos os triglicerídeos, melhor para a sua saúde. Terceiro benefício, os ovos podem reduzir seu risco de ter um derrame. Parece que um ovo diário pode diminuir seu risco, especialmente de ter um derrame hemorrágico, o AVCH. Em um estudo chinês, as pessoas que comiam ao menos um ovo por dia tinham quase 30% menos chance de morrer de AVCH do que aqueles que evitavam ovos. Segundo benefício, pode melhorar a saúde de seus ossos. Se você tem osteopenia ou osteoporose, seria interessante você acrescentar ovos na sua dieta. As claras contêm prolina, que é precursor do colágeno, que fortalece os ossos, e as gemas podem melhorar o metabolismo ósseo, além de possuir a vitamina D, fósforo, cálcio, que podem aumentar a densidade dos seus ossos e deixar seus ossos mais duros. E primeiro benefício, os ovos podem aumentar seu HDL, colesterol bom. Voltando ao tópico do colesterol. Quem ingere 2 ou mais ovos por dia pode aumentar seu HDL, o colesterol bom, em cerca de 10%. Claro, o LDL, que é o colesterol ruim, nos 30% que são hiperrespondedores, os 2 ovos também podem aumentar o LDL. Mas tem um porém. O consumo de ovos parece alterar o padrão de partículas de LDL. De LDL pequeno e denso, que faz mal para a sua saúde, para o LDL grande, que tem menos risco de doença cardíaca. Estamos de volta aqui no programa Saúde Total com o Wellington. É nóis, estamos chegando de novo aqui. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, rapaziada. Como você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Tá ótimo. Acabamos de conversar com a Camila, você viu aí o nosso bate-papo. Vamos pegar uma carona aí. Ela falou de cefaleia. O que você fala pra gente em termos de cefaleia no seu consultório? Muita coisa. E, além disso, faz um resuminho do que foi esse ano, que esse ano foi pós-pandemia, né? E, pelo jeito, os psicólogos trabalharam pra caramba nessa fase de pandemia e pós-pandemia. Dá um recado aí pra gente, conta como é que foi, os principais casos que aconteceram na clínica, e vamos conversando, vai. Tá bom. Então, já linkando uma coisa na questão da cefaleia com as questões do pós-pandemia, vamos dizer assim, pandemia e pós-pandemia, a gente pode... Uma coisa que apareceu muito em consultório foram questões relacionadas à ansiedade e depressão. Né? Certo. Só trancado dentro de casa, às vezes aquele ócio, né, de ficar em casa sem nada para fazer, porque não pode sair, não pode ver amigo, não pode ir em casa de parente, não pode nada. A ansiedade é o ambiente perfeito para desenvolver a ansiedade. Certo. Né? E aí, no caso aí, você fala, enxaqueca, são comorbidades, se eu não me engano, relacionadas a questões de ansiedade, né? Então, muita tensão, como a Camila colocou, tensão perto do pescoço, a pessoa, né, fica travada. Certo. Então, foram coisas muito comuns agora nesse período de pandemia e pós-pandemia, questões relacionadas à ansiedade, relacionadas à depressão, suicídio, coisa que a comunidade da psicoterapia, da psicoterapia, já vinha alertando desde o início, que esse negócio de fecha tudo, de trancar o povo em casa, essas coisas meio polêmicas assim, né, de lockdown, isso iria futuramente causar problema. E estamos sofrendo hoje aí, né, fazendo o reparo dessas mentes, do psicológico do pessoal, que acabou sendo prejudicado no período, né? Tá. E como é que o pessoal tá? Já conseguiram voltar ao estado normal aí depois pós-pandemia? Você sente que ainda o pessoal tá devagar, não tá? O que você fala pra gente? Eu acho que
Aí entra um fator interessante, que é a questão do pessoal se conscientizar de que precisa de atendimento. Tá? Porque às vezes o pessoal, de repente, né, não tem aquela... Eu vou usar essa palavra errada aqui, mas esse simancol, vamos dizer assim, de falar, cara, eu preciso de ajuda. Né? Ou de um pai ou de uma mãe falar, cara, eu preciso mandar meu filho no psicólogo. Ou eu estou precisando, eu estou muito estressado, estou muito ansioso. Pô, ao invés de pessoa, de repente, só vai no psiquiatra. O cara vai lá, o que você tem? Eu tô meio estressadão, tal. Já, vocês vem com remedião. Dá um remédio pro cara lá, faz uma receita e às vezes não é necessário isso. E às vezes não é necessário. É só um bate-papo, um desabafo, uma coisa interessante. Isso. Conversar é muito interessante. Inclusive, na nossa mensagem de final de ano, aí uma das mensagens que nós vamos fazer de final de ano é sobre amizade. Legal. Que fala de alguns... no caso da amizade, é a coisa que mais faz bem para a saúde. Sim, um estudo que foi feito e de alguns neurotransmissores que o contato da amizade, o olho no olho, que faz muito bem e tudo mais, e é muito interessante. No caso de suicídio, teve muito, não teve? Apareceram alguns, né? Como eu tinha colocado para você. Já era alertado que isso poderia acontecer e realmente aconteceu, né? Os casos aí parece que deram Ficou meio obscuro, o pessoal não deu tanta... O pessoal parece que não deu... Eles esconderam um pouquinho. Vamos dizer assim que essa questão do suicídio, ela é uma questão que só aparece no Setembro Amarelo. Mas, na verdade, acontece o ano todo, né? Principalmente, não só agora que é pós-pandemia, mas todo ano... vai começando a chegar final, Natal, Ano Novo, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm depressões graves, no caso, né, que têm já quadros patológicos, né, acabam sofrendo mais desse mal, percentualmente, vamos dizer assim. Né? Então, agora no pós-pandemia, onde as coisas se agravaram em termos psicológicos e mentais, a tendência, como foi comprovado, é o aumento dos casos dentro do consultório, né? Certo. E quais dicas você daria para a gente, para o nosso telespectador, além de procurar um psicólogo, visitar um psicólogo, bater um papo antes de procurar um psicoterapeuta que vai já colocar medicamento e tal, alguma coisa? Além disso, você tem algumas dicas aí do dia a dia que a pessoa pode tomar o cuidado, que ela pode tomar uma atenção para evitar essas ansiedades, todo esse clima aí que a pandemia nos deixou? Aí eu vou até puxar um pouquinho por esse lado que você tinha falado sobre a amizade. Né? Voltar a viver. Né? Algumas pessoas ainda estão muito receosas com o quadro, né? da pandemia, da pós-pandemia e coisa e tal. Então eu acho que uma das coisas mais interessantes para se fazer hoje é voltar a viver. Voltar a frequentar os lugares que você frequentava. Obviamente, vai tomar os cuidados necessários de acordo com a sua saúde. Mas voltar a viver, voltar a ter amizade, voltar a conversar com as pessoas. Porque, principalmente adolescente, né? A gente não tinha comentado sobre adolescente ainda, mas o adolescente, ele acabou tendo aquela coisa de estudar em casa e tal, e não quer mais sair do quarto. Entendeu? Se enclausurou dentro do quarto, lá ele joga videogame, lá ele fica no computador, lá ele fica no celular, nos tablets e as amizades virtuais, né? E perdeu-se aquela coisa de encontrar o amiguinho, fazer alguma coisa, sei lá, sair, curtir um pouco, né? Ver a luz do dia, fazer exercício, né? Eu acho que tudo isso é auxílio para as condições psicológicas e mentais, né? Entendo. Isso é importante, né? É tirar o adolescente do casulo, né? Exato. Meu filho está aqui assistindo hoje o programa, ele fica muito no videogame lá, ele adora um joguinho e tal. Fala para ele, vai pra rua, vai andar, vai caminhar. O cara não... E olha que ele está com 24 anos, né? Mas não é uma criança grande, é um queridão gostoso. Queria entrevistar ele, mas ele é meio acanhado, não quis vir. Não quis sentar aí na mesa. Não, pai. Senta lá, vamos conversar, você dá um feedback aí, o que você está achando do programa do pai e tal, mas faz parte, né? Não vamos forçar. Né? Não quer vir, não vem. Cada coisa é seu momento. Uma hora ele vai vir aqui ser entrevistado. E aí, qual a mensagem que você dá? Quais os cuidados que você dá para o nosso telespectador aí, começo de ano, assim, festas de final de ano, Natal já passou, agora vem Ano Novo.
controlar a bebida e tal, sim, não. Eu vou... O que você fala? Tá, eu vou partir dos pressupostos psicológicos, tá? Tá. Então, eu vou pegar essa questão da amizade também, que eu acho muito importante, né? Como você já tinha comentado, aí eu vou estender um pouquinho sobre isso. Tem um teórico do existencialismo que chama Martin Buber, né? E ele escreveu um livro chamado Eu, Tu, onde ele fala da relação, onde ele fala de autenticidade, né? E o quanto que isso é benéfico para a saúde. Então, puxando esse gancho da amizade que você comentou, você começa a ter contato com as pessoas. Com essa questão de polaridade política, com essas questões de pandemia, perdeu-se o contato humano, né? Então, aproveitar que agora estamos em momentos de festas aí, de Natal, Ano Novo e tal, voltar a ter o contato com as pessoas. Voltar a ter essa troca autêntica, de verdade com as pessoas. Sem, vamos dizer assim, esquecer determinados tipos de questões pessoais ou opiniões pessoais para se restabelecer os laços de amizade, de parentesco, né? E voltar a ter aquele ambiente aconchegante de família, né? Porque eu acho que o benefício que isso traz não tem muita assim, coisa que se compare a isso em termos de bem-estar que isso pode causar, né? Família é família, né? Então, eu acho que por aí já é um grande início, um bom começo para restabelecer os laços, né? Interessante. E controlar um pouco a bebida, né? Não sim, vai sim. descer a Aí botina, é a responsabilidade de cada um, né? Cada um sabe o limite que tem, né? Exatamente. É importante, é bom tomar umazinhas e outras, mas sem exagerar. Exatamente, perfeito. Então, tá. Sem alterar o psicológico. Com certeza. Meu querido, suas mensagens aí de final de ano, dê um alô aí para os nossos telespectadores. Obrigado pela parceria. Ano que vem vamos estar juntos, temos muitos assuntos aí para conversar, para colocar em pauta. Fala para mim aí, o que você... Dá sua mensagem de final de ano e vamos que vamos. Eu queria agradecer o programa, agradecer você aí pelo convite, desde o primeiro lá, né, que abriu espaço para a gente divulgar um pouco nossa profissão, quem nós somos, o trabalho que nós fazemos, que às vezes fica meio nas sombras, né, vamos dizer assim, né? Certo. E você acabou com o seu programa jogando um pouco de luz em cima dos profissionais que trabalham aqui na região, né? E eu imagino que isso se prorrogará por muito tempo ainda. Então eu quero agradecer nesse sentido, vocês particularmente nesse sentido, o pessoal da RC1 e tal. E deixar a mensagem para o pessoal, né? Que curta as festas, que se divirta, refaça os laços de amizade, de parentesco, de família e seja feliz. Seja feliz. Eu acho que chega de amargor e de medo e de tantas coisas ruins que foram plantadas aí nesses últimos tempos, né? Aproveitar agora o Natal, né? O Ano Novo, para a gente plantar coisas boas. Acho que é isso. Certo. Muito obrigado pela sua presença. Falou. Até a próxima, até o ano que vem. É nóis. E feliz 2023, né? Feliz 2023, Feliz Natal. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, vamos seguir agora com mais um de nossos patrocinadores. Fala pessoal do programa Saúde Total. Estamos aqui no RJ Beach Tennis, onde neste final de semana, agora, vai ter o campeonato do Ronald McDonald's. Isso é um evento beneficente do Ronald McDonald's aqui no RJ Beach Tennis. Nós vamos fazer umas imagens, conversar com o Ray, que é o proprietário aqui do RJ Beach Tennis, e falar sobre o evento e também ter algumas imagens aí do pessoal aqui no evento, ok? Acompanhe aí no nosso programa Saúde Total e nos nossos canais também. Um grande abraço! Boa noite, pessoal do programa Saúde Total. Como eu falei, estamos aqui no evento da casa do Ronald McDonald's, aqui no RJ Beach Tennis. Estou aqui com o Ray e o Ray vai falar um pouquinho sobre o que é esse evento, como vai ser, se vai ter premiação, se não vai. Tem alguma parte beneficente também que vai ser destinada à entidade. Comenta tudo, a palavra é sua, Ray. Legal. Manda a bala. Boa noite, pessoal. Então, esse aqui é um evento que a gente fez em prol à Casa Ronald McDonald's. A gente tem várias categorias aqui, começou na sexta-feira, ontem, né? Já com a categoria 40+, masculina e feminina. Hoje a gente tem as categorias A, B e C e amanhã ainda tem as missas. Então esse evento surgiu
de uma conversa que a gente tinha, para poder também fazer essa parte social, né? Poder ajudar as crianças lá da Casa Ronald de McDonald's. Então, toda a verba adquirida é doada lá para a Casa Ronald. Que legal, fantástico. E a gente tem premiações aqui até R$8.000. Legal. Além dessas premiações, o dinheiro que você arrecadou com patrocínio e tudo mais também vai ser destinado para Casa Ronald. Fora a premiação, o restante é tudo doado. Tudo doado. Legal, fantástico. Inclusive a gente tem até atletas que estão recebendo as premiações e revertendo lá para Casa Ronald. Eu acho que tem que ser isso, né, galera? Tem que fazer o bem. Quem faz o bem, recebe o bem. E vou te falar também, e bate naquele nosso binômio lá da saúde, né? Porque você está promovendo saúde, ajudando uma entidade que trata de saúde de crianças aí com esse problema de câncer, que é uma coisa muito triste, mas que é uma realidade que a gente tem que conviver. E ao mesmo tempo você trabalha a parte financeira, a parte do esporte. Isso. Você une todos os 7 pontos da saúde, verdade? Exatamente. E o legal também é que vem pessoas de vários lugares também da região. Certo. Então eles acabam vindo para cá também, acabam participando, contribuindo, jogando e ajudando. Fica um evento positivo, onde você promove a saúde, e a saúde financeira, a saúde econômica, a saúde familiar, que você vai ajudar famílias que precisam aí, que estão lá na casa do Ronald McDonald's, que precisam dessa ajuda. Então vira aquele círculo que a gente fala no nosso programa da saúde. E o Ray está promovendo isso daí aqui no evento. Legal, galera? Ajudar o bem sem olhar aqui, né? É isso aí. Dê um abraço aí para os nossos patrocinadores e acompanhe as imagens aí do evento, que vai ter imagens também depois dos campeões e tudo mais. Muito ok? bom. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Então, pessoal, estamos voltando aqui no programa Saúde Total. Como a gente havia comentado no começo do programa, nós íamos entrevistar os 3 que mais apareceram aí nesse começo de programa, que foi a Camila Campese, o Wellington, e agora estamos com Renan Turini, meu querido professor de Educação Física e tal, que tem vários títulos. Não vou ficar falando dos seus títulos, vou deixar para você falar. Então, fala para mim, se apresenta aí novamente, fale a sua titularidade e depois eu vou puxar os assuntos aí com você. Vamos lá. Legal. Bom, obrigado pelo convite, né, pela possibilidade de estar aqui novamente falando com vocês. Eu sou professor de Educação Física, de graduação, de formação. Depois fiz especialização em Fisiologia do Exercício. Certo. E aí fui para mestrado, doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica e agora desbravando um pós-doutorado aí, né? Então essa é a minha área de atuação. Trabalhei na academia, trabalhei com esporte e agora estou mais na área acadêmica, então essa é a minha atividade atualmente. E está fazendo pós-doutorado, né? Não pós-doutorado agora. Em Botucatu. Se tudo der certo, né? Nós estamos caminhando para esse rumo aí. Beleza, parabéns. Meu querido, eu gostaria que você fizesse um apanhado aí no final do ano aí, o que aconteceu, quais são as coisas que você notou aí que aconteceram de mais interessante na sua área, um resumo aí da sua área de atuação e também que você fizesse depois uma mensagem final aí para os nossos telespectadores aí dos cuidados que eles devem ter aí para a saúde aí nessa passagem de ano e tudo mais. Então me fala aí, me dê um breve relato aí de como foi a área de atuação física aí de vocês. Bom, a área veio de uma pandemia, né? Então, 2020 tivemos o início da pandemia. Ela se desenrolou aí por praticamente 2 anos e agora 2022 nós estamos saindo, né, daquele contexto todo que nós nos encontrávamos, utilização de máscaras, né, restrições de locais, etc. Inclusive academias fecharam por conta desse acontecimento. Aí vem sempre aquela conversa, aquela polêmica, né? Será que deveria ter fechado ou não? No meu entendimento, eu acho que pelo contrário, deveriam ter aberto ainda mais as portas das academias para as pessoas,
para cuidarem da sua saúde, etc., com todo o cuidado necessário, né? Que inclusive o Conselho ele publicou ali quais eram as regras que deveriam ser seguidas, de higienização, distanciamento, etc. Então, né, nós tivemos uma abertura importante para a área da educação física, para a área do esporte, do exercício. Certo. As pessoas estão fazendo mais exercício agora, então estamos numa ascendente, numa crescente. Que bom. Em relação a essa procura. Né, conversando com profissionais da área, que são nossos colegas, nossos amigos, nós estamos vendo aí que a procura está sendo bem grande, inclusive encorajando o pessoal que nos acompanha aí a também procurar o seu profissional, procurar o exercício físico para manter a sua saúde aí em dia, né, para que a gente tenha cada vez mais longevidade. Os esportes também tiveram um aumento no número de praticantes, né, inclusive os esportes coletivos que antes tiveram um certo problema, né, com a pandemia, o futebol, né, hoje a gente já tem essa prática mais liberada, mais tranquila, com segurança, então o pessoal está procurando bastante aí o exercício físico. Já na área acadêmica, nós tivemos aí algumas premiações, né, no transcorrer do ano. Lá na faculdade a gente faz pesquisa, né, as pesquisas lá são de várias vertentes, tanto na área da saúde, quanto da performance, da pedagogia do esporte, etc. Mas nós tivemos a felicidade de recebermos um prêmio, né, no Congresso de Cardiologia, pela orientação da professora Paula Gripa, que possivelmente pode estar aqui com você também, né, Ricardo, nas próximas. Ela é muito bacana. Ela desenvolveu uma pesquisa que os docentes acompanharam sobre a saúde cardiovascular e obesidade em estudantes do ensino fundamental. Né? E a gente viu que Jaú, a região, provavelmente acompanhe essa crescente, que é uma crescente brasileira, né? E também mundial. E aí, lógico que o alerta, né, o sinal amarelo fica aceso para principalmente órgãos públicos, para que sejam feitas estratégias para amenizar esses impactos. Lógico que nessa vertente, o exercício físico, a atividade física, o incentivo ao movimento, ele vai, né, diretamente ao encontro dos benefícios relacionados a esses problemas, possíveis problemas que possam acontecer. E aí a gente foi premiado nesse congresso, um congresso de cardiologia médico, né? Certo. E a gente teve essa possibilidade. E agora, no final do ano, nós somos agraciados aí com os prêmios da Federação Internacional de Educação Física. Que legal. Né? Que é as faculdades integradas de Jaú, da Fundação, os docentes, né? Eu como representante docente, a Aline como discente, como aluna, certo. E a revista científica da faculdade, que também foi premiada, né, por conta da importância das publicações que nós temos lá também. E aí nós tivemos um livro que foi premiado, né, sobre a formação profissional de educação física, e que também vai receber o prêmio agora, né, nas mãos aí do professor Demir Testa, que é o coordenador da faculdade, e a gente vai ser agraciado também com esse prêmio. Então são 4 prêmios aí que nós vamos receber já em janeiro, né, importantes aí para a região. É um prêmio de amplitude internacional, né? Ótimo, então fantástico. A gente concorreu aí com o pessoal do Brasil todo, né? Enfim, então foi, inclusive eu gostaria de agradecer o pessoal que votou, né? Esteve ali nas redes sociais, nas mídias ali, nos ajudando na votação. Foi uma votação pública, né? E a gente teve uma votação expressiva. Então muito obrigado para vocês aí que confiam e confiaram no nosso trabalho, que na verdade é muito sério. A gente gosta muito de trazer à tona a ciência relacionada ao exercício físico, à saúde, né, como um todo. E a saúde é um braço da educação física extremamente importante hoje, né? Hoje a gente sabe que a saúde ela é especialmente, né, na promoção da saúde, especialmente atingida pela educação física. Então, nossos passos possíveis aqui, as nossas próximas jogadas é estimular os órgãos públicos a introduzirem os profissionais de educação física no quadro de funcionários públicos, né, na área da saúde. Para que se torne uma prática esportiva constante pela população. Constante pela população, não só pela área de esportes, não só por secretarias, de diretorias de esporte, mas também dentro de secretarias e diretorias de saúde. Isso é interessante. Para que o esporte é saúde. Exatamente. Esporte e exercício físico é saúde. São saúde. São saúde, né? Fantástico. E pegando carona nesse seu comentário, eu falei para você que no final do programa hoje nós vamos falar um texto muito interessante sobre uma pesquisa que teve na Universidade de Harvard, que ela falava muito sobre a ocitocina, um hormônio que ajuda aí
muito mais do que a adrenalina e tudo mais, que ela diminui os batimentos cardíacos aí e tal, e ela produz uns níveis de interleucina e tudo mais. Você comentou que lá na faculdade vocês fazem essa pesquisa de ver os níveis de ocitocina. Inclusive, isso tem a ver com infecção, quadro infeccioso aí, que ajuda a imunidade e tudo mais, não é verdade? Exatamente. Lá em Botucatu, né, no laboratório lá, o pessoal faz a quantificação de interleucina. A interleucina é uma das citocinas inflamatórias. Certo. Né? Você tem duas grandes funções. Uma é pró-inflamatória, que vai para o lado da inflamação, e a outra é o lado ruim, né? Ruim entre aspas, né? Porque a inflamação ela é uma sinalização de que algo não está legal. Algum problema. Né? Então, seria ruim se a gente não tivesse esse alarme. Certo. Então, ela cumpre com o seu papel. E, por outro lado, nós temos a anti-inflamatória, né? O lado anti-inflamatório. E aí, a gente consegue mensurar isso em laboratório, né? Fazer essas quantificações, não só das interleucinas, mas de outras citocinas. Por exemplo, o TNF-alfa, né? Para quem gosta de pesquisar um pouco mais aí. A gente acaba fazendo todas essas quantificações e vendo qual é o caminho, né, que os tratamentos, que o exercício físico está levando. Inclusive, uma curiosidade, o exercício físico de alta intensidade, como é, por exemplo, o pessoal chama de treinamento funcional, né? Mas eu chamo de treinamento de alta intensidade. Então, entendam aí que é alta intensidade, tá? Essa alta intensidade, ela provoca a produção de interleucinas pró-inflamatórias. Né? Então, assim, a pergunta que se fez no início do ano é: até que ponto os exercícios de alta intensidade são realmente saudáveis quando se pensa no sistema imunológico? E qual a conclusão que chegou? A conclusão que chegou né, até segundo os estudos de David Niemann, que é uma das sumidades aí da imunologia do exercício físico, é que vai depender do organismo de cada pessoa. Por exemplo, atletas, eles conseguem se adaptar melhor, né, aos estímulos de alta intensidade e readaptação do sistema imunológico. Então, eles já têm um patamar de resposta que vai fazer com que ele se adeque. Agora, imagine vocês, né, o pessoal que está nos assistindo aqui, de repente alguém que não é habituado ao exercício físico, quer fazer exercício físico, sai correndo por aí, né, e aí o organismo toma um susto, fala, pô, peraí, né, o que está acontecendo aqui, né? E aí a inflamação vai lá para cima, da dor muscular, aquela coisa arada toda, não consegue subir escada, etc. Então aí você tem uma inflamação, nós temos uma inflamação, aliás, que é uma inflamação que vai num sentido diferente do que é o atleta. Né? Então você tem ali uma inflamação mais acentuada. E a gente consegue medir isso, né, num laboratório, por exemplo, e saber exatamente se está indo para um lado ou outro da história. Vamos fazer uma visita nesse laboratório, legal, né? nessa faculdade, e eu quero trazer aqui para os telespectadores as imagens que nós vamos fazer lá dessa visita aí, que é super interessante para o programa, né? Legal. Certo? E me fala uma coisa então, e agora, o que você diria para o nosso público, para o nosso telespectador, então, quais as precauções aí para esse começo de ano, quais as dicas que você daria para essas pessoas aí, e quiser citar algum pensador aí, algum cara, algum guru aí da área de educação física, pode citar, para prevenção aí para essa passagem de ano. Fala aí pra gente. Legal. Deixa eu aproveitar então, já que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as condutas. Eu recebi um texto de um grande amigo meu chamado Georgios, professor Georgios. Hoje ele atualmente está em Brasília, né? Pessoal super bacana, para frente, enfim, né? E esse texto eu li com muito carinho, é de uma matéria que ele compartilhou comigo, falando sobre o wellness, né? Wellness é o bem-estar, né? Provocar o bem-estar através do movimento. E há um tempo atrás o bem-estar estava direcionado para o que está fora. Então as pessoas que iam numa academia, por exemplo, num grande centro, como era São Paulo, essas pessoas elas iriam depois no cabeleireiro, na massagem, né? Buscavam outras coisas. E hoje a gente está olhando o exercício físico mais pro lado inside, né? Para dentro de você mesmo. Certo. Né? E essa questão de trazer o exercício físico para melhorar o interior, ela é muito interessante, e é essa reflexão que eu trago para vocês aqui. Né? E aí essa é a proposta que eu trago para vocês agora no início de 2023, que aliás já pode ser começado hoje, né? Já pode ser iniciado hoje. Busquem exercício físico, atividade física,
com orientação do profissional, lógico, para você não ter problema lá na frente, né? Mas um exercício que te complete, né? Um exercício que faça você se sentir bem. Né? E normalmente uma boa caminhada, né? Uma caminhada gostosa no final da tarde. Sei que o pessoal agora está um pouco mais de folga, né? Olhando o pôr do sol, por exemplo, agradecendo, né? Interiorizando esse momento bacana, gostoso com você mesmo, essa autopercepção de bem-estar, isso o exercício físico provoca, não só, né, na questão mental, mas fisiológica também. Então, se eu for dar uma dica para vocês que vão, às vezes, abusar um pouquinho do álcool, da comida, né? E é totalmente normal que isso aconteça agora no Natal e na virada do ano. Então, se cuidem, façam uma caminhada, né? Cuidem com carinho dos seus organismos para que vocês tenham uma vida longa. Uma caminhada é bem-vinda. Se você achar que dá para ir além, né? Procure ali a progressão de um exercício mais intenso, mas não vai fazer isso de uma hora para outra, porque pode ser que a interleucina ela acuse algo que você não queira. Né? Se lance a esse desafio. Né? Se lance a esse desafio de se entender, de agradecer, de utilizar o exercício físico como um momento ali sagrado para o seu corpo e para você mesmo. Essa é a dica. Obrigado, muito obrigado. Agradeço bastante a sua vinda aqui, Renan. Então vamos marcar aí para o começo do ano aí, logo depois das primeiras semanas aí do ano, mas vamos marcar um bate-papo aí com você, trazendo esse pessoal que ganhou esses prêmios aí da faculdade, das Faculdades Integradas de Jaú, a famosa fundação, né? E vamos ver se a gente fala bastante dessa faculdade aí o ano que vem, quem sabe, né? E vamos primeiramente já trazer esse prêmio aí, trazer a aluna e todas as pessoas que participaram aí dessa premiação para comentar como é que foi. Façam imagens, façam vídeos que nós vamos colocar no programa aqui para mostrar que é um orgulho para a nossa cidade aí, para o nosso programa aqui, Saúde Total, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade, né? Nós estaremos em Foz do Iguaçu para receber esses prêmios todos, né? E para nós é sempre muito gratificante poder sair da sala de aula, né? Sair dos laboratórios e conversar um pouquinho com o público, conversar com as pessoas e fazer da ciência aí algo acessível e que seja realmente valioso para todos, né? Essa é a... Então, te agradeço mais uma vez aí e um bom ano aí para todos, certo? Bom 2023 para todos nós. Valeu. Bom 2023. Programa Saúde Total com Ricardo Vasques. E agora a mensagem de final de ano. De acordo com o maior estudo já realizado sobre saúde humana, feito pela Universidade de Harvard durante 75 anos, o fator que mais afeta o nível de saúde das pessoas não é a riqueza, nem a genética ou a rotina, e nem a alimentação, são os amigos. Isso mesmo. Os laços de amizade, os laços fortes de amizade, aumentam a nossa vida em até 10 anos e previnem uma série de doenças. Isso acontece porque a ocitocina, hormônio que estimula as interações entre as pessoas, age no corpo como o oposto da adrenalina. Enquanto a adrenalina aumenta os níveis de estresse, a ocitocina reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, o que diminui a probabilidade de ataques cardíacos e derrames. Pesquisas feitas também nos Estados Unidos constataram que a ocitocina também aumenta os níveis de interleucina no sangue. E essa interleucina é um componente do sistema imunológico que combate as infecções. De outro lado, as pesquisas mostram também que, num mundo cada vez mais intermediado pelo virtual, a solidão vem atingindo níveis epidêmicos. Será que o caminho para a felicidade é mais simples do que a gente imagina? Mas ainda assim, a gente se perdeu. Quando foi a última vez que você conversou com uma pessoa? Preferencialmente, olhando olho no olho. Que tal você fazer isso agora? Nesta mensagem,
nós vamos colocar um vídeo e depois voltamos para a mensagem final do programa. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. And inside these pages, you just hold me. E nessa pegada, eu quero agradecer muito aos amigos e aos patrocinadores que ajudaram e tornaram-se necessário e torceram também para que nós chegássemos a realizar esse podcast, o programa Saúde Total. Então eu quero dar um muito obrigado aos patrocinadores Granja Avante e RJ Beach Tênis, e também quero agradecer aos amigos e parceiros do Portal RC1. Isso mesmo, vocês, meus amigos, funcionários e parceiros que eu formei aqui no Portal RC1. Especialmente ao Vini, que está aí atrás filmando, orientando e tudo mais, ao Espeto, ao Mauro, que chegou agora, estagiário, seja bem-vindo, e às outras pessoas da área técnica. As meninas da recepção também, quero agradecer, sempre com um sorriso quando a gente chega aqui. Tá? A Cleide, a Carol, ao Toco, a Karina e aos outros apresentadores do Portal RC1 também. Tá? Ao professor Tondela, que nos deram umas aulas fantásticas aí sobre dicção, sobre como falar em público e tal. E nós estamos aprendendo, ainda queremos mais voltar com esse curso. Professor Tondela, estamos esperando você de volta aqui. E também, professor Tondela, você sabe que nós temos um projeto para o ano que vem. Espero que você me ajude bastante. Você sabe qual é esse projeto. Mais na frente, quando a gente conquistar esse projeto, nós vamos trazer ele à tona aqui. Tá ok? E também um especial agradecimento a Simone Garcia. Sim, essa minha amiga, que graças a ela eu estou aqui no Portal RC1 com esse projeto, com esse podcast, programa Saúde Total. A gente se encontrou, eu lembro como se fosse hoje, a gente se encontrou no centro de Jaú, em frente ao Mercadão.
Ela falou, Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Ô, Simone, como é que você tá? Tudo jóia e tal? E bate-papo bem, bate-papo vai. Ela falou, pô, você já teve programa de televisão e tal, pô, você não quer fazer um podcast e tal? Eu falei, como é que é isso aí? Não, é um projeto que nós estamos desenvolvendo aí e tal, e, sei lá, tem uma chance, bola um projeto aí, né? Eu falei, pô, Simone, interessante, eu estou fazendo educação física, que legal, você está fazendo educação, estou fazendo educação física, vou pensar alguma coisa nessa área, pô, fantástico e tal. Então vai pensando aí, formata aí, põe o nome no podcast, no programa, tudo mais, a gente vai se falando. Então foi assim que nasceu o podcast Programa Saúde Total, que graças a Deus já está começando a engatinhar, ainda está engatinhando. Temos alguns patrocinadores, esperamos ter muitos patrocinadores. Você, empresária da área da saúde, nos ajude aí a cada vez mais difundir a saúde total que é necessária para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, para toda a nossa vida, tá? É aquele ditado que eu vivo falando que o programa tem. Saúde é importante, o resto é irrelevante. Então, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, meus amigos, patrocinadores e a todos os funcionários e parceiros que eu citei aqui no portal RC1 e especialmente para você, Simone Garcia, um grande beijo no seu coração e fiquem com Deus até o ano que vem com mais um programa Saúde Total. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.